Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma vez estou aqui com vocês, mais uma semana. Essa aqui é a 7ª temporada do programa Seu Sorriso. Você que gosta, você que acompanha, que participa, que tem vontade, de participar, de mandar a sua dúvida, de mandar a sua pergunta, pode entrar em contato pelo e-mail programaSeuSorriso@hotmail.com ou pelo telefone 2522-5703. Programa Seu Sorriso que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, que é o programa inédito. Durante essa semana passa as reprises, então de manhã, à tarde, você consegue acompanhar durante a semana um programa inédito. Na outra segunda-feira a gente muda, o importante é que você a cada semana acompanhe aí a nossa história, pega um caso diferente, pega uma dica diferente, absorva as informações. É assim que a gente vem trabalhando bastante hoje com prevenção, falando bastante sobre a atual situação da odontologia, mostrando as possibilidades, os tratamentos que nós temos hoje, tudo que você tem aí ao seu dispor para melhorar tanto a saúde quanto a beleza do seu sorriso. E para isso você precisa ir absorvendo as informações e mandando a sua dúvida, a gente vai trocando, vai conversando dessa maneira pelo e-mail, pelo telefone, e dessa forma eu vou montando um programa mais interessante para vocês. E foi assim que nós viemos caminhando até chegar à 7ª temporada do programa Seu Sorriso. Uma coisa que sempre aparece, ou que as pessoas sempre têm muita dúvida, é aquela velha e antiga dor de dente. Então eu recebo por e-mail, ou até no consultório mesmo, na rua, pessoas que às vezes têm uma dúvida que é muito comum, que é em relação à dor de dente. Todo dente que dói, ele está relacionado com tratamento de canal. Quer dizer, o dente começou a doer, a pessoa chega apavorada no consultório, fala, será que eu vou ter que fazer canal? As pessoas ainda têm também muito medo de fazer um tratamento de canal. Eu já mostrei para vocês que isso hoje não é nada tão complicado, não é nada sério, é uma coisa rápida, indolor, mas ainda assusta bastante. E a pessoa, quando sente qualquer tipo de dor, já fica logo assustado, e pensa logo que tem que fazer um tratamento de canal. Então, o tipo de pergunta que aparece é essa, eu estou com o dente doendo, tu vai ter que fazer canal. E quando nós vamos analisar um tipo de dor, para você que está em casa e poder entender um pouco as diferenças, o que a gente procura saber? Primeira coisa, o que gera essa dor? É uma dor que ela é espontânea ou ela tem que ser estimulada? Então a pessoa pode chegar no consultório dizendo que está sentindo dor, você em casa aí que está assistindo sente algum tipo de dor de dente, e aí vai ter que responder a essa primeira questão. Esse dente dói sozinho ou você precisa estimular? Então aí nós já fazemos uma separação grande, e a pessoa vai falar assim, o meu dente ele dói só quando eu estimulo, só quando eu como alguma coisa mais doce, como alguma coisa gelada ou quente faz doer, aí a mastigação. Então o primeiro passo para diferenciar os tipos de dor é se ela é espontânea ou se ela vai ser estimulada. A pessoa que sente dor quando come um negócio um pouco mais gelado, uma coisinha um pouco mais doce, e aquela dor ela bate ali na hora que o alimento está em contato com o dente, e assim que o alimento é engolido, ou que sai de contato com aquele dente, essa dor cessa imediatamente, e geralmente não é um tipo de dor que preocupe muito, geralmente, porque provavelmente a gente está aí conversando sobre algum tipo de sensibilidade, uma raiz exposta, um colo exposto. Então você tem ali aquele estímulo, pela temperatura ou por uma troca osmótica por diferença de açúcar, e aquela dor acontece, porque o corpo recebe aquele estímulo, mas assim que você remove o agente causador da dor, ela passa. Então geralmente não é muito preocupante. A gente começa a ficar um pouco mais preocupado quando a dor ela é estimulada, nesses casos, um quente, um frio, um doce, e assim que o alimento é ingerido, ou é removido da boca, aquela dor continua durante alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, e a pessoa fica ali sofrendo com aquele dente doendo. Quer dizer, isso aí já é um início de um problema mais grave. Então a gente vai pesquisar para esse ponto também. Tem pessoas que chegam no consultório e relatam que sente dor só quando mastiga, quando eu aperto o dente, quer dizer, é um outro tipo de situação. Então também não é sempre que vai precisar fazer o canal. Qual seria aquele tipo de dor em que a pessoa vai chegar ao consultório, ou de repente está sentindo em casa, e que nós vamos começar a pensar em ter que fazer um tratamento de canal? É a dor espontânea, é aquela dor que tira a pessoa do trabalho, que faz com que ela acorde de madrugada, com que ela fique inquieta. Então a pessoa não está comendo nada, não está falando, está quieto lá vendo a sua TV, trabalhando, e começa a doer o dente. Geralmente o que as pessoas relatam
é que é uma dor que parece que tem um coração dentro do dente, né? A palavra certa que aparece no consultório fala assim, ó, o dente está latejando, né? Você sinto, parece que o coração está batendo ali dentro do dente. Então esse tipo de dor já é, né, uma dor mais voltada aí para essa situação, para ter que fazer um canal, porque muito provavelmente, né, você já tem uma inflamação pulpar, né, você já tem uma dilatação de vasos comprimindo ali aquela terminação nervosa, e é exatamente por isso que você sente como se o coração estivesse ali batendo, porque está dentro das paredes internas do dente, né? Tem ali vasos nervosos, tem os vasos sanguíneos. Quando você tem a inflamação, há uma dilatação desses vasos, né? Aumenta ali o fluxo sanguíneo e ele comprime o nervo contra a parede do dente, e você vai sentir, né, as batidas mesmo do coração. Aí, né, a pessoa já está numa situação de uma inflamação que vai acabar levando para ter que fazer um tratamento de canal. Então isso aqui é uma explicação muito rápida para vocês entenderem o seguinte, né? Tá sentindo dor de dente? Logicamente que você deve procurar o seu dentista. Igual estou dando aqui algumas explicações, não é para você nem imaginar qual é o seu caso, relaxar, mas para você ter um pouco de direção. Então começou a doer, procure o seu dentista, porque ele sim vai poder dizer, né, que tipo de dor você está sentindo, qual é a possível causa e te indicar o tratamento. Agora, quando isso acontecer, né, não precisa também ficar desesperado. Não precisa ficar com medo, porque tem pessoas que têm medo de ir ao consultório, têm medo de ter que fazer um tratamento de canal e acabam adiando essa visita porque não querem ouvir, né, se tem que fazer o canal ou não, tentou adiar, fica com medicação, e aí o uso contínuo da medicação começa a fazer mal também. Então você vai ao consultório, tá? Para desvendar essa dor, e como eu já falei, se for o caso de ter que fazer um tratamento de canal, fiquem tranquilos, porque a endodontia evoluiu muito. Hoje, né, geralmente ela é feita em uma consulta, então você vai fazer o tratamento de canal em uma sessão, não vai ter que ficar voltando ao consultório várias vezes, né? As técnicas anestésicas, elas permitem um conforto muito grande para você fazer o tratamento, então não é nada assustador, tá? Só para a gente finalizar aqui esse bloco, né, só para vocês entenderem essa diferença em que, né, existe aquele sintoma, aquela dor, tá, que vai preocupar um pouco mais, e existe aquele sintoma, aquela dor que vai fazer com que você fique mais tranquilo. Mas apareceu aí o problema, procure o seu dentista, porque ele é a pessoa certa para te dizer qual será o caminho trilhado aí no seu tratamento, tá bom? Não saiam daí que o segundo bloco chega daqui a pouquinho. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É sinônimo de amor e bondade. Mãe, você é um exemplo de mulher. Conselheira, amiga, companheira, exemplo de amor e persistência. Por isso é mais que merecido que exista um dia para te homenagear. E nesse dia tão especial, o Disque Mensagem te ajuda a surpreender a sua mãe com as mais lindas mensagens e as mais belas cestas. Ligue 2523-6243 ou 2523-2236. Disque Mensagem, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Feliz Dia das Mães. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vamos continuar falando aí sobre odontologia, sobre cuidados com saúde bucal, né, possibilidades de tratamento, e eu vou dar sequência um pouco ao assunto da semana passada, porque eu falei bastante sobre próteses totais, né, sobre dentaduras. No fim do programa eu falei um pouco sobre maneiras de prender nessa dentadura, de como se livrar um pouco dessas próteses. E aí o que aconteceu? Durante a semana, né, aparece as mensagens no e-mail, né, eu acabei encontrando com algumas pessoas na rua, e uma questão, né, que eu senti que ficou assim um pouco mal resolvida, ou de repente, né, mal estimulada, é a questão a pessoa sentir, né, se aquilo ali é uma coisa que vale a pena, porque eu sinto que as pessoas que mais precisam, né, desse tipo de trabalho, tanto da prótese quanto dos implantes
para ajudar a prender essas próteses, né, que são as pessoas de mais idade, as pessoas que passaram por aquela época mutiladora da odontologia, né, as pessoas que perderam ali todos os seus dentes. Essas pessoas sentem que, por estar com uma idade um pouco mais avançada, né, de repente teria muita dificuldade para fazer esse tipo de trabalho, né, ou uma outra coisa que eu escuto, né, será que vale a pena? Já estou né, um pouco mais velho e não sei se isso aí vai me ajudar. Então, né, é só a gente pensar e imaginar, né, que a grande população, né, a grande parte, a grande parcela que vai receber os benefícios desse tipo de tratamento está exatamente, né, na terceira idade. Porque são as pessoas mais velhas, pessoas, né, que sofreram mais com o tempo, né, dentes que foram se desgastando, que foram quebrando, que foram sendo maltratados ao longo desses tempos todos. E aí essas pessoas são exatamente as pessoas que mais vão se beneficiar por esse tipo de trabalho, né, e assim, acaba sendo, né, o público que nós mais trabalhamos também no consultório com essa questão dos implantes. Então quando, né, alguém chega e me pergunta isso, será que vale a pena? O que a gente vê, né? Primeira coisa, né? Se está usando uma prótese total ali, a de baixo que nós conversamos, principalmente, que é bem complicada de segurar, não segura, né? A pessoa acaba acostumando a usar aquela dentadura porque ela fica um pouco solta, a língua bate, movimenta, então a pessoa acaba equilibrando. Mas na hora de comer, ela faz os movimentos, ela incomoda, ela aperta, né, a gengiva em que ela está suportada. Então, dentro dessa série de dificuldades, a pessoa sente, né, que deveria melhorar ou que poderia melhorar com o uso dos implantes, mas fica nessa. Né, não vou usar, já estou velho, né, já passei do tempo, e não tem isso. Né, não tem essa história de ter passado do tempo. Qual a primeira situação que nós vamos pesar, né, colocar na balança? Primeira coisa, né, é ver o estado de saúde, porque tudo, né, não só os implantes, tudo no nosso trabalho, na odontologia, qualquer área da nossa vida, nós temos ali, né, o custo daquele serviço e o benefício que ele vai trazer. Então isso é pesado, tá? Se você achar que o custo, né, que o risco é muito grande, né, que você não vai ter tanto benefício assim para se arriscar naquele tipo de procedimento, então você não vai fazer aquele procedimento. Mas quando você coloca, né, tudo na balança, analisou ali de uma maneira geral, né, o estado de saúde, está tudo direitinho, tudo controlado, né? A pessoa chega e fala assim, mas eu tenho problema de coração, ou sou hipertenso, mas toma medicação, está controlada, né? O outro que diz que tem a diabetes, mas a diabetes está controlada. Então a gente vai pesando tudo isso e no fim chega à conclusão de que ela teria, né, uma boa condição para fazer esse procedimento cirúrgico. Então quando chegou nesse ponto, tá, o que você terá como benefício, né, para justificar o procedimento cirúrgico? Primeiro de tudo é o conforto. Então quando você vai comer, né, quando você vai falar, quando você vai se comunicar, lógico que as pessoas acostumam a usar as próteses, as dentaduras, mas quando você prende essas próteses com alguns implantes, você já ganha conforto, você ganha qualidade de vida. Então só nisso aí, né, já te justifica o uso dessas peças, desses procedimentos. Nesse momento em que você ganhou ali qualidade de vida, né, em que você fica mais feliz, mais confortável com o uso daquelas próteses, né, logicamente que isso aí vai refletir em toda a área da sua vida, né? Você vai ficar mais feliz na hora que você vai se alimentar, na hora que você vai conversar, vai sorrir. Então isso aí já dá uma levantada na autoestima muito grande, né? Aquele constrangimento, aquele medo que as pessoas que usam as dentaduras têm de comer na rua, né? De ir na casa de um parente ou de um amigo. Quer dizer, isso aí começa a ficar um pouco de lado e você começa a se relacionar melhor com as outras pessoas. Então nesse ponto já é um benefício, tá? Uma outra coisa muito importante, né, e que às vezes não é muito comentada ou deveria ser mais comentada, está relacionada à mastigação. Né? Todo mundo sabe que o processo digestivo, né, digestão, começa pela boca. Então isso aí já é falado lá no primário para as crianças lá de 7, 8, 9 anos, né, onde começa a digestão, começa pela boca, que é com a trituração dos alimentos, né, o trabalho da saliva, né, das enzimas todas que você tem ali na saliva. Então o bolo alimentar começa a ser preparado ali, ele vai ser preparado para ser trabalhado no estômago e dali em diante. Então quando a pessoa tem, né, uma deficiência nessa mastigação, quando ela sofre, né, quando a mastigação não está boa, está ruim, porque a prótese está mal adaptada, porque a prótese não está nem sendo usada, isso muitas vezes eu vejo, a pessoa faz uma dentadura, né, principalmente a de baixo, faz um conjunto, e desiste, né? Chega no consultório usando só a de cima. Quer dizer, que tipo de qualidade
né, de mastigação essa pessoa tem. Lógico que vai acostumar, né, porque ela acaba vivendo dessa forma, mas sem dúvida é uma mastigação prejudicada. Sem dúvida, esse processo digestivo ele começa prejudicado. Então, se você tem, né, essa dificuldade para comer, essa dificuldade para mastigar, a sua mastigação você sente dor, porque a prótese, né, em uma situação ou outra te machuca. Você sente desconforto porque ela está balançando. E aí você acaba comendo menos, você acaba comendo mal. E quando eu falo comendo mal, não é nos alimentos que você escolheu. Comendo mal no sentido de não mastigar direito, né, de não fazer essa trituração bem feita. E aquele bolo que foi preparado na boca, ele vai praticamente inteiro para o estômago. Então, muitas das vezes, né, as pessoas de mais idade acabam, né, podendo ser gerado com esse problema uma deficiência de nutrientes, porque aqueles nutrientes, né, que deveriam ser absorvidos de todo o trato, serem absorvidos durante esse processo de digestão, né, pelo trato digestório, você acaba não absorvendo por uma mastigação ruim, uma mastigação mal feita, né, pelo mau trabalho ali dos dentes, e isso vai implicar na saúde lá na frente. Então, quando a gente fala, né, a pessoa me pergunta, será que vale a pena fazer esse tipo de procedimento? Então eu digo o seguinte: se você fez ali aquela balança que nós falamos no início do bloco, né, pesou custo e benefício, se você tem, né, uma saúde boa que te permite fazer esse procedimento cirúrgico, que é um procedimento, né, que ele é assim, relativamente tranquilo, né? Lógico, nós vamos analisar todos os pontos, mas se você está, né, bem preparado para fazer esse procedimento e tem vontade, eu acho que vale a pena, tá? Porque o benefício que você tem, ele é bem maior do que o risco, do que o custo que você terá, né? Você vai ganhar em qualidade de vida, você vai ganhar, né, em qualidade ali de mastigação, vai ganhar em autoestima, né? Você vai ficar mais feliz, mais confiável, mais confortável. Então essa pergunta que aparece, ela é sempre respondida dessa forma. Será que vale a pena? Eu já estou lá com meus 70, 75, 80 anos. Vale a pena, desde que você queira, né, e esteja pronto para fazer esse tipo de procedimento, tá bom? Espero que vocês tenham aí dado uma clareada um pouco também nas ideias. Como eu sempre falo aqui no programa, né, se você tem dúvida, procure o seu dentista, converse diretamente com ele que te acompanha, né, vai entender bem o seu caso, vai poder te dizer, né, se é o melhor tratamento para você ou não, mas não fique com a dúvida na cabeça aí e não fique insatisfeito e infeliz também com as suas próteses, porque você acha que não vale a pena, né, de repente prender essas dentaduras com alguns implantes, tá bom? Não saia daí que o terceiro bloco do programa chega daqui a pouco. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É sinônimo de amor e bondade. Mãe, você é um exemplo de mulher. Conselheira, amiga, companheira, exemplo de amor e persistência. Por isso é mais que merecido que exista um dia para te homenagear. E nesse dia tão especial, o Disque Mensagem te ajuda a surpreender a sua mãe com as mais lindas mensagens e as mais belas cestas. Ligue 2523-6243 ou 2523-2236. Disque Mensagem, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Feliz Dia das Mães. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso. Vamos dar sequência aí ao assunto que eu vim falando bastante aqui, que é prevenção. Falo para vocês que a odontologia vive um momento de prevenção, né, que passamos por aquela fase mutiladora, passamos pela fase restauradora de só tapar buracos, entendemos como funciona hoje todo o processo de desenvolvimento de cárie, de doença periodontal, né, uma doença transmissível, uma doença bacteriana e que tem como ser evitada. E quando eu falo que tem como ser evitada, né, é porque dá para trabalhar, principalmente em casa, que é onde você deve fazer um bom trabalho, para que não tenha esse tipo de problema. Né? A juventude hoje, isso aí não é mais tão difícil assim, de ser visto como era anos atrás, chegar aqueles jovens, né, os adolescentes,
em que abrem a boca ali para serem consultados. A gente olha todos os dentes estão intactos, nunca foram mexidos, né? Não tem o dedo de nenhum dentista ali. Tem, né, sim, não o dedo, mas as palavras, né, o incentivo, o trabalho de mãe e de pai que entenderam a importância dessa prevenção. Então eles chegam a essa idade sem nenhuma lesão de cárie, sem problema periodontal. Então os dentes, né, intactos, eles vão durar muito mais, porque cada vez que você faz uma restauração, faz uma obturação, aquilo ali entra num ciclo vicioso em que você acaba tendo que trocar mais para frente, depois trocar de novo. Então é muito importante entender que funciona. E não é tão difícil assim de trabalhar com prevenção. Aí as perguntas que são recorrentes, né, e que eu gosto sempre de responder, né, mais de uma vez aqui, está relacionada lá a como fazer esse trabalho, né, o que se usa, que tipo de escova, que tipo de fio, vai usar antisséptico todo dia, né, creme dental, tem algum que seja melhor do que o outro. Então essas perguntas, elas são muito comuns e assim, no geral, vou explicar para vocês, né, o que escolher quando vocês forem no mercado ou numa farmácia, mas no geral, um recado que eu gosto de deixar é o seguinte: não adianta vocês procurarem o seu dentista a cada 6 meses, né, ir lá no consultório, fazer limpeza, remover tártaro, remover placa, se entre essas consultas você não cuidar dos seus dentes, tá? Vai estragar. Não adianta colocar a culpa no dentista, porque o dentista te encontra a cada 6 meses e o máximo que ele pode fazer é te orientar. Ele não vai na sua casa ficar limpando o seu dente, tá? Então o que funciona é o diário. Lógico que você tem que ir ao consultório do seu dentista para fazer um acompanhamento, para que ele veja se as áreas estão sendo bem limpas, para que procure algum tipo de problema, mas o importante é o que você faz em casa. E aí na hora de escolher a escova, né? Que tipo de escova? Tem escova aí de R$5, de 10, de 12, de 20, né? Escova com cerdas de borracha, com cerdas trançadas, dessa maneira que você vai ficar perdido às vezes no mercado. Então não precisa, né, exatamente que você compre uma escova mais cara. Você vai comprar uma escova mais simples, que vai funcionar bem, desde que ela tenha cerdas macias. Isso é muito importante quando você for escolher sua escova, compre com cerdas macias, e que o tamanho da cabeça dessa escova não seja desproporcional ao tamanho da sua boca. Então não pode ser uma escova muito grande, também não pode ser uma escova muito pequena, tem que ser adequada. E as cerdas macias, essa escova tem que ser trocada a cada 2 ou 3 meses no máximo, tá? Não deixem passar muito disso, porque elas ficam contaminadas. Então na hora de escolher, você já matou a charada ali, não precisa comprar mais cara. Se quiser, né, pode ficar à vontade, ela tem lá as cerdas trançadas, os biquinhos de borracha, que sem dúvida ajudam, mas o importante é que sejam macias. A mesma questão acontece com o fio dental, né? Vamos escolher o fio dental, então ele está muito mais relacionado ao tipo de arcada que você tem, né? Se você tem dentes muito juntos, você vai comprar um fio mais fino para que ele passe. Se você tem dentes um pouco mais separados, você vai comprar um fio um pouco mais largo ou até uma fita dental. Aí você acha na farmácia, né, no mercado, fio com sabor de menta, né, sabor tutti-frutti, sem sabor, fio encerado, né, monofilo, cheio de diferenças, mas que no fim não faz grande questão, né, se você escolher um ou outro. Você pode pegar qualquer tipo de fio daquele ali, você vai acabar acostumando e gostando mais de um. O importante é que você passe corretamente. Eu já mostrei no programa algumas vezes a maneira certa de passar o fio. Não é simplesmente entrar com o fio e tirar, você tem que entrar, limpar as paredes para depois remover. Então é fazer uma limpeza mesmo nas laterais desses dentes. É assim que você vai fazer. Então o tipo de fio que você vai escolher vai depender muito do seu gosto, tá? Mas desde os mais simples, aquele que você compra um rolão com 100 metros que custa R$1, vai funcionar, e o outro lá mais caro, encerado, né, que não esgarça, que escorrega mais, que tem sabor de menta, que vai custar mais, também vai funcionar. O importante dessas duas etapas, escova e fio, é a limpeza mecânica, é remover, é esfregar, né, tirar os resíduos. Junto com isso, vem a dúvida da pasta de dente, né, do creme dental. Então tá lá aquela prateleira linda, cheia de creme dental, né? Todo mês ou cada 2 meses nós vemos lançamentos novos. Isso é uma necessidade do mercado. Se vocês perceberem, né, todos os produtos, os grandes produtos, eles acabam sendo lançados com diferenças, né, na embalagem, no nome. Então a cada espaço de tempo é lançado um produto novo, porque isso é uma necessidade do mercado, uma necessidade de marketing. Eles precisam estar novos, né, ter um apelo de marketing maior. Você não precisa seguir isso aí, cada creme dental que é lançado, você comprar aquele mais novo, porque na verdade eles têm pouquíssimas diferenças entre eles. Né? O que você precisa é de um creme dental que tenha ali de 1.000 a 1.500 ppm de flúor.
Então, se você observar a embalagem por trás, quase todos esses cremes dentais que nós temos aqui no Brasil tem essa quantidade de flúor, ou seja, você pode escolher o creme dental que você quiser. Você pode escolher o que você mais gosta. Tem diferença de um que às vezes é um pouco mais abrasivo do que o outro, né? O componente de um que não tem no outro, a quantidade de flúor que é um pouco diferente. Então é legal que você faça um rodízio desses cremes dentais, não fique preso a uma marca só, tá? Então compra um tubinho de uma marca, quando acabar você compra de outra, vai experimentando, porque dessa forma, né, a deficiência que um tem é compensada por um benefício do outro e assim eles acabam se completando, tá? Então, à vontade para escolher o creme dental também. E por último, a história do antisséptico, né, daquele produto em que a gente faz o bochecho, precisa usar todo dia, não precisa, e hoje em dia nós falamos que não é necessário que se use todo dia, tá? Lógico, o antisséptico ajuda, né? As pessoas dizem que dá um gostinho bom e realmente dá, tá? Ele tem lá a sua parcela, né, de ajuda na parte química do processo, mas ele não é fundamental. É bom, né, você usa lá 3 vezes por semana, 4, ou dia sim, dia não, e de preferência tentem comprar um que não tenha álcool, tá? Tem uma controvérsia aí em relação a esse álcool desses antissépticos e pelo sim, pelo não, acaba optando pelo mais seguro, que é o sem álcool, tá bom? Então quando for escolher também, à vontade nesses antissépticos, só não abusem. Tá? Dessa maneira eu tenho certeza que o trabalho de prevenção vai funcionar, só depende de você. Isso aí é muito importante que vocês guardem isso na cabeça. Esse trabalho preventivo, né, esse cuidado, ele depende única e exclusivamente de você. O seu dentista resolve os problemas e te orienta, nada mais. Dali para frente é com você, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite, tem mais. Até lá! Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É sinônimo de amor e bondade. Mãe, você é um exemplo de mulher. Conselheira, amiga, companheira, exemplo de amor e persistência. Por isso é mais que merecido que exista um dia para te homenagear. E nesse dia tão especial, o Disque Mensagem te ajuda a surpreender a sua mãe com as mais lindas mensagens e as mais belas cestas. Ligue 2523-6243 ou 2523-2236. Disque Mensagem, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Feliz Dia das Mães. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar.